Toda a obra de Kafka apresenta como pano de fundo a situação de um homem em busca do sentido da vida. Só que nesta busca, neste caminho, o homem acaba se entregando à burocracia e ele se vê preso nesta engrenagem inexorável. Para tal engrenagem, ele é reduzido a um mero número de uma registratura, ou mesmo a um caso anônimo a ser tratado. O homem assim se apresenta como um labirinto repleto de armadilhas, no qual o indivíduo se prende sem apoio e sem ajuda alguma. A pessoa, em Kafka, é reduzida a um objeto a ser esmagada pelo sistema. As personagens de Kafka refletem o desespero do homem em busca de sentido, em busca de respostas, diante sempre de situações incompreensíveis e absurdas. As respostas, em Kafka, nunca são encontradas. E diante disso fica a ameaça de descobrir que a existência é absurda. Mas é justamente diante dessas situações absurdas que se destacam uma marca de Kafka, que é a esperança, apesar de tudo. Há sim esperança, apesar da falta de saída, da falta de respostas e, sobretudo, do desespero. Apesar de tudo, há sempre, portanto, a esperança de que a situação absurda seja eventual e de que a situação sem saída contenha a possibilidade de abrir-se para o futuro. O enigma insolúvel da existência nunca se torna um elemento paralisador. E as pessoas sempre estão em busca, mesmo nunca encontrando o sentido. Como diz Kafka numa de suas frases, a esperança de que haja sentido proporciona sentido, mesmo quando tal sentido não é percebido. E é justamente este elemento de esperança que distingue Kafka de Sartre e de Camus. Kafka mostra o desamparo do homem dentro de um mundo enigmático e incompreensível. Em um de seus textos intitulados Uma Mensagem do Imperador, Kafka diz o seguinte: o imperador mandou pessoalmente uma mensagem a um de seus súditos mais humildes. O mensageiro até já tinha se colocado a caminho. Ele carregava a mensagem. Ele até se apressava para que chegasse o mais rápido possível ao seu destino. Mas diante dele se estendia a imensidão dos palácios. O mensageiro se esforça sem sucesso por percorrê-los, mas as escadas se estendem sem fim diante dele, e os pátios, e depois dos pátios o segundo palácio que abarca o primeiro, e de novo escadas e pátios, e mais um palácio, e assim por diante através dos milênios. E quando enfim consegue libertar-se do labirinto da residência, nada foi ganho, porque agora há a infinidade das planícies a serem percorridas, de tal modo que, apesar de todos os seus esforços, o seu percurso nunca, jamais chegará ao seu fim. O destinatário da mensagem, por sua vez, nem sabe que tal mensagem está a caminho, mas ele a espera, e essa espera, por sua vez, é sem fim. Nunca a mensagem vai chegar. Apesar disso, porém, o homem fica sentado na janela e à espera, quando o pôr do sol se aproxima. Essa atitude de esperança apresentada nos textos de Kafka é o primeiro passo para deixarmos de lado a atitude pessimista presente tanto em Sartre como em Camus. A esperança de Kafka não se revolta contra a ausência de sentido, como, por exemplo, aparece em Sísifo, de Camus. Ela, a esperança, também não se esgota na situação de que o ser humano está condenado à liberdade, como em Sartre. Essa esperança, apesar de tudo, em Kafka, não está presente no existencialismo e nem na filosofia do absurdo do século XX. Isso não confirma a possibilidade do sentido da existência, mas também não exclui essa possibilidade. E aqui até nós podemos pensar na crença da existência de Deus. Alguém que não exclui essa possibilidade da existência de Deus, mas também não confirma a existência de Deus. Essa é a visão de Kafka em relação à questão da esperança, em relação à questão do sentido da existência. Eis aqui então um autor importantíssimo da literatura que acaba sendo também importante para o mundo filosófico, para as questões filosóficas. Kafka, apesar de ser então esse autor que escreveu apenas romances, ele acaba sendo fundamental para entendermos algumas questões que no século XX serão debatidas pela filosofia existencialista, pela filosofia do absurdo, por exemplo. Em linhas gerais, era isso, e até mais.